Beleza, galera. Então agora a gente vai ver a nossa segunda estrutura de controle. Na verdade, a terceira, né? Porque a gente considera a primeira if, a segunda if else e a terceira a gente vai ver o switch case. Tá? Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com a outra estrutura. A gente vai ver um problema e vai utilizar essa nova estrutura para resolver esse problema. Então a nossa questão vai ser a segunda. E ela diz o seguinte: escreva um programa que imprime um menu com as seguintes opções: adicionar, atualizar, remover, mostrar produto e sair. Em seguida, peça ao usuário uma opção e imprima na tela a opção informada. Vamos copiar o enunciado e vamos primeiro aqui no dev inserir nosso bloco pré-programado, né? Amém, que a gente fez antes. Aqui nos comentários a gente vai copiar o nosso enunciado, como de costume, né? E a gente vai começar a fazer. O ponto lá do Word, ele traduziu aqui como um O, mas não tem nada não. Vamos lá. No nosso programa a gente vai começar colocando uma mensagem para o usuário e vamos ver aqui que mensagem a gente pode colocar. Como é tudo relacionado a produto, né? A gente pode colocar menu estoque. Acho que fica um nome legal. Menu estoque. Vamos colocar aqui duas quebras de linha. E agora vamos escrever o nosso menu depois de salvar. Vamos salvar aqui como menu. A gente pode aproveitar esse menu aqui, essa parte do enunciado, para escrever o menu. Então vamos aproveitar, vamos copiar, né? Vamos colocar aqui dentro do layout. E aí a gente pode fazer o seguinte: cada linha vai ser uma opção. A gente troca aquele O por um número para o usuário digitar esse número e a gente saber qual foi a opção que ele escolheu. A gente quer também que cada opção fique uma em cima da outra, uma embaixo da outra. Então vamos colocar um headline. E isso entrou em todas as opções, né? Eita, apaguei aqui. Beleza, vamos colocar aqui o operador de inserção no stream. Essa opção aqui vai ser a 2 de atualizar. Aqui o endline de novo. É a mesma coisa dos outros, né? Aqui é a opção 4. Por fim, a opção de sair. Opção 0. Beleza. Tá, é o nosso menu. Ah, faltou aqui os operadores de sessão. Os operadores de sessão no stream aqui. Uma observação aqui. Como o layout ele começa aqui e termina só nessa linha, o ponto e vírgula a gente coloca somente aqui, né? A gente não coloca nesses outros aqui, não. Que é como se isso aqui tivesse sido escrito em uma linha só. Mas a gente quebrou em várias linhas, né? Para facilitar a construção e a identificação do que a gente está fazendo aqui, que é o menu. Falta a gente pegar uma variável, né? Um valor e colocar na variável, que vai ser a opção que o usuário informou. Então vou criar uma variável aqui do tipo int, colocar o PC como nome dela. E vamos adicionar aqui no layout um OPC para informar, né? Para ele saber que é para digitar alguma coisa. E o operador de entrada, operador de entrada não, objeto de entrada padrão, o CIN. E agora sim, o operador de inserção no stream, de extração no stream, na verdade,
no OPC. Assim, quando a gente identificar que uma tecla foi digitada, apertada, esse valor vai ser armazenado em OPC. E a gente vai poder utilizar esse valor posteriormente. O settler que veio aqui para baixo, vamos colocar de volta lá. Eu acho interessante colocar aqui em cima. Beleza. Tá aí, o nosso programa está recebendo a entrada. O que é que a gente pode fazer agora? A gente não terminou o nosso programa, porque a gente precisa receber a entrada, ou seja, a opção que ele escolheu, e em seguida mostrar na tela a opção. Se a gente fosse fazer com as coisas que a gente já viu, a gente faria vários ifs encadeados, né? Então a gente faria assim, if... Vamos fazer dessa forma, e aí a gente vai ver uma forma melhor. Então no caso a gente faz if igual ao pc1, vamos colocar um cout aqui. E aí é só colocar a opção que ele escolheu. Eu vou colocar uma setinha aqui e um endline. E isso vai ser para todas as opções, tá? Então vamos copiar e colar 4 vezes aqui, né? Já que são mais 4 opções, totalizando 5 ifs. Esse vai ser para a opção 2, para a opção 3, para 4 e para 0. A gente vai ter que modificar aqui, que ao invés de adicionar, é atualizar. Aqui é remover. Aqui é remover. Aqui vai ser mostrar. E aqui sair. É isso? Beleza. Então, a gente já pode testar isso. Se eu digitar 1, adicionar produto. Se eu digitar 0, sair. Mas qual o problema de fazer dessa forma? O problema é que, mesmo depois de descoberto qual o valor que foi digitado, o programa ainda fica verificando se o OPC é igual a 2, igual a 3, igual a 4. Por exemplo, se eu digitei 1 naquele momento, na primeira parte, eu digitei 1, né? Então ele verificou que eu digitei 1 e por isso imprimiu essa mensagem aqui, adicionar produto com a setinha. Porém, depois de ter feito isso, ele foi verificar se o OPC era igual a 2, se o OPC é igual a 3, se era igual a 4 ou se era igual a 0. Ou seja, a gente perdeu um pouquinho de tempo de processamento por causa disso, né? Para resolver isso, a gente pode utilizar o else if, e aí ficaria dessa seguinte forma aqui. Com isso, se eu digitei 1 novamente, todos esses blocos aqui, eles não são executados, são pulados. Tá? Então, no caso, eu só executo o if, que é o que eu quero, na verdade, né? Se eu digitei 2, ele vai verificar o 1 e vai ver que não é, que essa condição aqui é falsa. Então, vai para o else. E no else tem um if. O if ele vai verificar, é o PC igual a 2? É, aí sim, vai imprimir. Porém, não vai executar essas outras instruções aqui. Então, a gente consegue otimizar um pouquinho, né, as nossas condições aqui, nosso bloco de construção, com o else if. E por que, que ele não executa os outros? Simples. Quando ele vê aqui, por exemplo, eu digitei 1, não é? Eu digitei 1, então ele executa essa mensagem. O que eu tenho aqui é um else. Lembre que quando o if executa, o else não é executado, né? Dentro desse else está esse if e esse else aqui. Se o else não vai ser executado, então esse if e esse else também não vão ser executados. E se esse else aqui não for executado, esse if e esse else não vão ser executados. E assim por diante, né? Os if e os else estão um dentro do outro em cadeia. Então, quando eu deixo de executar um if,
o else, tudo que tiver dentro do else é executado. Mas da mesma forma que quando eu executo um if, o else não é executado e também assim, tudo que tiver dentro dele não vai ser executado. Dessa forma a gente ganha uma otimização. Mas mesmo assim é difícil de entender um pouquinho, né? Então para isso a gente tem a nossa outra estrutura de controle, que é o switch case, tá? Vamos colocar aqui embaixo, que a gente vai precisar de algumas coisas. E o switch case é da seguinte forma. Switch, a escrita é switch, você escreve switch aí, e dentro dos parênteses você vai colocar a variável, tá? Que você vai observar qual é o valor dela. Você vai discutir qual é o valor dela, né? Então o OPC. Eu vou discutir o OPC. Certo. Agora eu pego, para eu discutir esse valor, eu discuto entre casos. Então, caso, aqui é case em inglês, case. O valor que está em OPC seja 1, coloco 2 pontos, e depois dos 2 pontos eu executo a minha ação. E qual é a ação que a gente executa quando o OPC é igual a 1? É esse out aqui. E isso vai ser para todos os casos, tá? Caso seja 2, a gente coloca o nosso segundo cout, que está aqui, né? Vamos copiar aqui 2 vezes. Não, vamos fazer assim. Case 3, a gente tem o caso 3, vamos ter o caso 4. E por fim, o caso 0. E a gente vai copiar. A gente vai copiar o caso 3, o cout, né? A gente tem o de mostrar produtos, que é o caso 4. E por fim, o sair. Para não executar e ao mesmo tempo não jogar fora, a gente vai comentar isso aqui. Até aqui, né? Vamos jogar isso aqui lá para cima. Lá para o início. Então a gente vai colocar aqui. Vamos colocar aqui forma antiga, né? E aí tá aí a opção utilizando o if. Agora vamos ver se com o switch dá certo, tá? Vamos executar. Se eu digitar 1, o que aconteceu? Eu digitei 1 e aí ele executou adicionar produto, atualizar, remover, mostrar e sair, certo? E se eu digitar 2? Ele executou atualizar, remover, mostrar e sair. Se eu fizer 0, ele só mostrou sair. Já deu para notar um certo padrão no funcionamento do switch case, não é? Quando eu digitei 1, ele executou todas as opções. Ele mostrou todas as opções. Quando eu digitei 2, ele digitou, informou as opções, né? Mas todas a partir do 2. Então isso quer dizer que se eu digitasse 3, ele ia pegar o 3, o 4 e o 0. Se eu digitasse o 4, ele ia pegar o 4 e o 0. E como eu digitei por fim só o 0, eu não tenho mais nenhum caso depois. Ele só digitou simplesmente o 0. E é assim que funciona o switch case. Quando um caso dá certo, todos os casos que vêm abaixo eles são executados. Tá? Então, no caso do 1, como o 1 é o primeiro, né, todos foram executados. Como é que eu faço para isso não acontecer? Para isso a gente tem outro operador, outra palavra-chave, né? Na verdade o nome é esse, né? Palavra-chave. E essa palavra-chave é o break. O break, ele diz para parar, ou seja, quando eu digitar 1, se o case 1 der certo, o break ele interrompe e não deixa que os outros casos também dê certo, né? No caso, ele cancela tudo que vier depois e já sai do switch direto. Então, se o caso 1 der certo, ele vai encontrar o break e não vai executar nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 0. Então, vamos fazer isso para todos os casos. Vamos colocar um break. Aqui o break vai também.
E no caso zero? No caso zero, eu preciso colocar o break? Não, não preciso colocar. Tá? Porque como ele é o último caso, né, se tivesse mais alguma coisa, seria executado o caso zero e tudo que viesse depois. Mas como não tem nada, né, então não preciso colocar. Algumas pessoas colocam, alguns programadores colocam, né? Por causa que vai automático, coloca em 1, 2, 3, 4, aí acaba colocando. Mas a escolha é sua. Tá? Se isso é bom colocar, porque de repente você adiciona mais novas opções, né? E aí você já está com o break ali pronto. Mas como a gente não vai adicionar mais de uma opção, vamos colocar não. Então vamos ver se agora deu certo. Digito 1 e só adicionar produto foi executado. Da mesma forma com o 2, com o 3 e o 4 também, né? O 0 estava funcionando desde o início, né? Já que ele é o último caso. Então a gente tem aqui sair. Certo? Então o switch funciona dessa forma. Ele é mais simples de entender, né? Do que o uso de if else alinhado, como se diz. Então, para utilizar, você coloca o switch, entre parênteses você coloca a variável que você vai observar o valor dela. Em seguida você coloca os cases, os casos, aí vai verificar se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Assim, não precisa verificar na ordem, tá? Eu poderia, como vocês viram aqui, eu verifiquei 1, 2, 3, 4 e verifiquei o 0, ou seja, quebrei a ordem de 1 a 4. No caso seria 5, né? Mas eu verifiquei o 0, ou seja, não tem uma ordem. Você pode verificar 1, aí depois verifica o 3, aí depois verifica o 0. Não tem uma ordem pré-definida, você pode verificar da maneira que quiser. Eu fiz assim porque fica mais organizado assim, né? E tem uma coisa a mais. Além dos cases, tem o caso default. O default é como um else. Se nenhum dos cases funcionar, o default é chamado. Então, qual seria o caso default aqui? O usuário ele poderia ter digitado alguma coisa errada, né? Como a gente só tem a opção de 0 até 4, se ele digitar 5 ou -1, então a gente cairia no caso default, já que nenhum dos cases foi executado. Então, o que a gente pode imprimir aqui no default? Vamos colocar aqui assim, opção inválida. Né? Opa, foi um ponto, faltou o conteúdo. E aí a gente consegue um programinha mais completo, né? Se eu digitar 5, opção inválida. Se eu digitar 1 de novo, adicionar produto, ou seja, o default ele não foi executado. Mesmo que a gente não coloque o break aqui no caso 0, né? Então é isso.